Olá, meu nome é Jéssica Arjona e eu estou aqui no quintal do Condô Cultural, no Jardim das Delícias, na Vila Anglo-Brasileira, em São Paulo. No programa anterior, a gente falou sobre a berinjela e sobre o plantio direto em sementeira. E hoje a gente vai falar sobre a cenoura. A cenoura é uma planta que eu já experimentei plantar várias vezes, nem sempre deu certo, mas eu sigo nessa construção de relação e entender como é que ela age, reage. E eu acho que é muito importante a gente criar essa relação com os vegetais e com as plantas que você quer cultivar, de como ela se relaciona, de como ela reage ao plantio, que época e como é que você constrói esse tipo de relação e conhece também a história do vegetal e como é que ele é cultivado. Então, hoje a gente vai conhecer um jeito que eu gosto muito de plantar a cenoura, que é direto no canteiro. Existem algumas formas e hoje eu vou mostrar 3 delas do plantio da cenoura. Então a gente tem aqui uma espécie, uma variedade de cenoura que é uma bem comum, que é a Nantes. É uma cenoura laranja e a gente vai usar o canteiro para o plantio direto. Então aqui a gente tem as sementinhas, que é uma semente bem pequenininha. Não sei se alguém já viu a semente de cenoura, mas quando ela começa a crescer, que ela passa do tempo de colheita, vai sair num pendão e a sementinha dá na ponta desse pendão da florzinha e sai a semente. Então aqui temos as sementes de cenoura. Então hoje a gente vai fazer o plantio direto no canteiro. Uma das formas, a profundidade do plantio é de 1 centímetro. Então a gente faz uma linha no canteiro e faz o plantio de é um jeito que eu gosto de fazer, que é jogar muitas sementinhas. Então você joga várias sementes. O espaçamento da cenoura é de 5 centímetros entre plantas e de 25 centímetros entre linhas. Então aqui está com mais ou menos 1 centímetro de profundidade. Você cobre e faz a rega. O que vai acontecer quando essa cenourinha germinar? Você vai precisar fazer o desbaste, porque muitas delas vão nascer. Então você vai precisar deixar um pezinho a cada 5 centímetros, senão elas não vão conseguir crescer. Então uma outra maneira de fazer o plantio também é já fazer a cada 5 centímetros. Então eu queria mostrar aqui uma outra linha também. Então a gente faz uma linha, vamos pensar que eu plantei essa daqui, então tem mais ou menos 25 centímetros. A gente faz uma outra linha e a cada 5 centímetros, vamos marcar aqui os buraquinhos, a gente vai plantar 3 sementinhas mais ou menos. Então são sementes muito pequenininhas. A gente coloca 3 sementinhas em cada uma desses buraquinhos. E cobre. E depois vai fazer a rega. O que vai acontecer nesse caso? Vai nascer já no espaçamento correto de 5 centímetros, mas como eu coloquei várias sementes, você também vai precisar fazer o desbaste. Então, a cada 5 centímetros a gente vai deixar só uma cenourinha. A cenoura é uma planta que cresce para baixo, é uma raiz. Então, se você deixar 2, 3, elas vão ficar bem espremidinhas e não vão conseguir crescer com saúde. Então é importante fazer o desbaste. Eu sei que muita gente, a gente já fez várias oficinas de horta aqui no Condô e muita gente fica emocionado de fazer o desbaste e tirar as cenourinhas, mas se você não faz, elas ficam juntinhas e nenhuma cresce. Então tem essa disputa de espaço e a gente precisa deixar só uma. Lembrando também de sempre verificar as informações técnicas da sua semente, né? No caso, a gente está plantando essa espécie de cenoura Nantes,
No programa anterior a gente falou mais detalhadamente sobre como fazer a leitura da parte de trás desse saquinho, que tem muitas informações técnicas, mas ele sempre diz algumas informações importantes. Do espaçamento, que eu já comentei, de 5 centímetros entre plantas e de 25 entre linhas. E também o tempo de sol. A cenoura precisa de pelo menos 3 horas de sol por dia. Ela vai germinar entre 7 e 14 dias. E a colheita vai ser entre 80 e 110 dias, dependendo se você estiver no verão ou no inverno. Aqui para São Paulo é recomendado o plantio o ano todo. Mas como eu já disse, nem sempre dá certo, é um experimento, você precisa ir testando. Se você for plantar em vasos, dá também, só lembrar que o vaso precisa ter pelo menos 25 centímetros de profundidade para a cenoura poder crescer para baixo. Aí uma outra maneira que eu acho muito bonita também de plantar a cenoura é, quando você compra a cenoura na feira e vem, né, com todo o galho, às vezes a gente compra só a cenoura. Mas quando ela vem assim, ou quando você colhe da sua horta, você pode reaproveitá-la e replantá-la. Então você pode cortar o talinho assim. E esses talinhos também podem ser reaproveitados. Você pode usar na sua salada, comer cru, refogado, é bem gostoso também. E aí, antes de usar a cenoura, você faz um corte assim. Aqui a cenoura, nossa cenoura bailarina. E essa partinha você vai colocar numa bandejinha com água e deixá-la brotar. Então, eu tenho aqui já algumas que eu usei semana passada. E eu sempre uso essas bandejinhas, então essa daqui eu vou colocar para brotar. E posso mostrar para vocês uma que já tá com brotinho. E aí a gente vai plantar ela hoje. Ela já começou a nascer, ela estava sem nenhum, e em uma semana ela já saiu essa nova folhinha. Então a gente vai plantar ela aqui no próprio canteiro, vai fazer um buraquinho e vai plantar essa cenourinha aqui. E fazer a rega e esperar ela voltar a crescer. E algo importante também de comentar é onde você vai plantar a sua cenoura nos canteiros. No caso aqui eu plantei perto das alfaces, porque a cenoura e a alface são plantas companheiras, então elas gostam de ficar uma perto da outra. Então é legal também pesquisar e saber quais são as plantas companheiras e quais são as plantas que não podem ficar juntas. Bom, e eu também queria dizer que a cenoura é um vegetal muito nutritivo. Ela possui muitos sais minerais e vitaminas e ela é muito famosa porque faz bem para a visão. Quem nunca ouviu dizer aquela avó que diz que faz bem para a vista comer cenoura, né? E dizem que ela veio da Ásia e foi trazida para o Brasil pelos portugueses. E uma curiosidade também é pensar a cor dessa cenoura. Diz que tem muitas variedades, né? Eu mesma nunca experimentei plantar as outras cores, mas estou atrás dessas sementes e quero experimentar. Mas tem variedades amarela, branca, roxa, e essa cor laranja foi introduzida para a gente, é a mais conhecida, e diz que foi em homenagem à família real holandesa. E bora experimentar essas outras cores e variedades e ampliar um pouco o nosso repertório de cenouras. Mas por enquanto a gente pode também conhecer mais e se aprofundar nessa cenoura laranja e saber como é que a gente pode colocar lá na panela, né? Dá para comer crua, dá para colocar na sopa, dá para fazer doce, bolo. Você imagina alguma receita deliciosa para preparar com a cenoura? E agora vamos lá no canteiro fazer uma pequena colheita e já ver as cenouras crescidinhas. Bom, então a gente está aqui nos canteiros, vamos colher uma cenourinha que já foram plantadas há uns 3 meses, mais ou menos.
Então aqui a gente já colheu várias, mas vocês podem ver que a gente tem aqui 3 bem próximas umas das outras. Queria deixar o convite para as nossas vizinhas e vizinhos para vir conhecer o Jardim das Delícias e o Condão Cultural. A gente tem feito compostagem, todos os domingos a gente abre a composteira, então convida todas e todos para trazer os seus resíduos orgânicos para fazer a compostagem e a gente alimentar as nossas plantinhas e os nossos canteiros. Até a próxima!